Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou Bielo Sante, o apresentador mais bonito da sua quebrada, e tá ligado, antes de começar esse programa, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque hoje a conversa tá boa, tá interessante, tá ligado? Trazer esse cara aqui, que é um cara amplo na educação, hoje aí tá na política, fazendo e acontecendo e transformando cada vez mais vidas. Apresento aqui pra vocês agora, professor Toninho Vespoli. Então, salve, salve aí o pessoal aí da periferia, aí no ar, né? Estamos aí junto aí pra gente trocar essas ideias aí, né? Pensar um pouco aí nas nossas periferias, como tá as coisas, como tá a vida das pessoas. É isso aí, vamos bater um papo legal. Daquele jeito, Toninho. Pô, é uma honra você estar vindo aqui no Periferia no Ar hoje, pra gente conhecer um pouco mais da história, porque as pessoas pensam, é o Toninho Vespoli, aí as pessoas já pensam mais na gama política, que é um assunto interessante da gente comentar. Mas a periferia, a galera queria mais entender, pô, quem é o Toninho lá atrás, início, infância, como que o Toninho começa ali? Ixi, eu moro ali no pedaço ali da Vila Industrial, né? Divisa da Vila Industrial ali com Sapopemba, né? E quando eu fui mudar para lá, meus pais compraram aquele negócio, todo trabalhador era assim, né? Comprava o terreno, ficava pagando a prestação, não tinha dinheiro para construir, aí vai lá em um depósito comprando fiado, né? Em algumas vezes faz só um cômodozinho, né? E cai para dentro, né? Porque aí deixa de sair do aluguel. E aí, aos pouquinhos, você vai puxando, fazendo puxadinho, né? Vai construindo a história ali. Vai construir a história. Mas quando eu fui para lá praticamente era tudo chácara. Então, assim, não tinha escola, não tinha asfalto, não tinha água, não tinha esgoto, né? Não tinha Saneamento básico, creche. não tinha. Então, assim, né? Ali, aquela região, né? Que é um bairro dormitório, como é divisa com ABC, Santo André, ali as pessoas, né, muitos trabalhavam ali nas indústrias do ABC, né, a maioria do pessoal do bairro. Meus pais não, eles tinham um comérciozinho, né? Então aquele negócio de vender o pão e leite pro pessoal na caderneta ali, né? Caramba. Tudo aquele negócio. E aí, assim, então eu cresci ali na rua. E na rua, assim, nas construções, né? A gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, brincadeira. Era no meio de todas aquelas construções lá, todas lá. Vivia pé de barro ali, no pé de barro. Era pé de barro. A gente, quando ia para a escola, tinha de colocar saco plástico no tênis. Porque quando chovia nem tinha condição, às vezes, direito. Porque ali a terra, ela escorregava muito. Aí quando chovia, ficava... Muito, muito escorregadio. E aí mesmo quando você colocava, né, o plástico, aí ficava... Não tem jeito, você escorregava, né? Uhum. Então, às vezes, levava um tombão e você chegava na escola tudo sujo de lama, né, velho? Caramba. E ali tem uma outra característica também, né? 2 quadras para trás é a favela do Planalto, né, do Madalena ali, toda aquela região, né? Não sei quem o pessoal conhece aquele pedaço, ali Sapopemba é o lugar onde tem mais comunidade. Eu não gosto de falar comunidade, não. Eu gosto de falar favela mesmo, porque a gente fica, Sim, né, passando um pano na dificuldade dos outros, né? Uhum. Então, a Sapopemba é o lugar que tem mais favela. E então, a galera, meus amigos, era tudo da favela. Porque a escola, né, Jocelyn Ponto Gestal ali, pegava tudo a galera ali, né? Então, assim, eu vivia muito também na favela, porque eram meus amigos. Essa é a sua rapaziada. Da minha rapaziada. Então, a gente ia fazer aquele negócio de trabalho de escola junto, né? Fazer trabalho de escola ou brincar, porque a gente não tinha dinheiro para nada, né? Eu lembro que a gente não tinha brinquedo. Né? A gente ia brincar naquela época, mocinho e bandido, a gente pegava um pedaço de pau. O pedaço de pau era a nossa arma. Uhum. Porque... Pra ação lúdica. Para fazer uma coisa lúdica, porque a gente não tinha nada, não tinha condição de nada, né? Mas isso eu acho que é que me formou um pouco, porque a gente olhava aquela... Aí você ia, de repente, para o centro, né? Você olhava assim, mas por que é organizado o nosso bairro não? Por que existe essa diferença toda? Você quantos anos você tinha nessa época?
Bom, eu mudei para lá, assim, mais ou menos com 6 anos de idade. 6 anos. Mas já foi mais com uns 12, 13 anos que você começa já a pensar isso. Tem que Ó, começar. mas por que a gente aqui, desculpa, tá lascado, para não falar outra palavra pior, né? Sim, sim. E os caras têm lá qualidade de vida, tem árvore, né? Tem biblioteca, porque a gente ia para a biblioteca naquela época, não tinha, né, internet. Então, assim, porque a gente, por exemplo, não tinha biblioteca, tinha de ir lá para Vila Prudente. E porque o pessoal lá mais perto do centro tem, aqui a gente na periferia não tem as coisas. Então a gente já começava a pensar, né? Mas, sabe, moleque, né? A gente pensava também, mas também brincava, não fazia nada de, Sim, né, para valer. A gente começa a fazer alguma coisa para valer quando a gente já começa a estar ali com uns 17, 18 anos, que aí a gente entra de partido político, que a gente começa a discutir as coisas, né? Uhum. Porque é diferente daquele, né? Eu estou falando isso da década de 80. Sim. Hoje a moçada, né? Ela, por exemplo, sei lá, tem o grupo de hip hop que a galera se encontra, né? Ou tem o slam, ou tem não sei o quê. Naquela época não tinha essas coisas, né? Então, assim, se você queria se organizar em uma galera, ou você, né, se organizava na igreja, ou católico evangélico, ou você tinha muita associação de bairro naquela época. Uhum. As associações de bairro funcionavam. Ou você ia para uma associação de bairro, ou você ia para o partido político. Não tinha muitos espaços, né, da galera. A gente agora não tinha informação. Então, hoje não. Você quer se conectar com outras pessoas, vai aqui na internet. Você entra num grupo, em alguma coisa. Isso, aí você encontra grupos de afinidades, né? Ou, sei lá, de música, né? Ou de teatro, ou que é qualquer mais coisa. com você, que você se identifica mais. Isso, naquela época não tinha isso. Onde a gente ia fazer? Não, a gente só ficava na rua jogando bola, brincando de mocinho e bandido, e é só porque não tinha mais nada, né? Uhum. Para fazer. Pode falar? Não, pode continuar. Não, então, e aí assim, né? Eu acho que a gente tinha muito pouca oportunidade naquela época. Muita oportunidade para ver coisas, para conhecer outras coisas, para saber até que existem outras coisas, né? Diferente de hoje, que a moçada pode estar também sem dinheiro igual a gente estava, mas ela consegue se conectar, né? E aí ela consegue criar uma relação social que a gente não tinha, né? Eu lembro quando eu estava indo para a escola, já no ensino médio, por exemplo, ficava partidos políticos entregando lá material nas escolas para tentar ganhar estudante para o seu projeto, né? A gente pegava aquilo para ler, porque aquilo era a informação que a gente não tinha informação na internet. Então, você queria saber lá se o PCdoB estava pensando, o cara falava da dívida externa que a gente tinha. Hoje em dia, não, hoje em dia a moçada tem N possibilidades, né? Eu até falo assim hoje, as pessoas hoje, né, via as redes sociais, elas passaram todas a ser uma agente de opinião. Naquela época, não tinha quase agente de opinião. Quem que você seguia a opinião? De um professor, né, de um sindicato, né, não tinha quem, né, quase dava opinião na sociedade. Os meios de comunicação naquela época, os tradicionais, praticamente dominava tudo, né? Porque aonde mais você conseguia qualquer tipo de, né, de saber de qualquer coisa, saber lá, sei lá, teve um acidente não sei aonde, só na televisão, né, o rádio, você não tinha outros mecanismos. Então, também era muito difícil você se conectar com outras galeras de repente você fala, porra, mano, eu gosto, sei lá, de grafitar ou de pichar, né? Você acaba fazendo isso com os seus amigos ali da rua, você não conseguia se conectar com outras regiões, com outras áreas. Nesse processo assim que o Toninho, ele se conecta com os amigos dele, é um processo que a gente não tem internet ainda, você tá pelo sentimento, você tá pelas ações que seu coração manda, então eu acho que é uma coisa muito ampla da gente se viver. Quando que o Toninho, ele era um menino travesso na escola, como que você começou a também se conectar mais com essa parte educacional na sua vida? Tipo, pensar assim, preciso estudar para que no meu futuro seja legal. Quando que dá esse tino também? Eu era o cão. Então, é bom chegar nessa época. A gente olha assim, será que esse daí metia o louco da escola? Eu era o cão. Não, eu era o cão. Até naquela época não era ano, igual é hoje, era série. Então era até a 8ª série. Não, até a 8ª série eu era o cão. Eu acho.
Só dava problema pra minha mãe, aí pra escola, porque o moleque é o cão, né? Aí, naquela época, a gente fazia vestibulinho para entrar Numa escola? no ensino médio, não é assim, já chegar tinha vaga. Ah, Né? Então, por exemplo, tinha as escolas que eu acho que eram um pouco os melhores, você fazia o vestibulinho. Se você não passava, você ia tentar ficar catando outras escolas. oportunidades. Porque não tinha quase escola de segundo grau. Então, por exemplo, eu, né, morava lá na Avenida Industrial, que é divisa com Santo André. Então, eu fui fazer o vestibulinho em Santo André, porque na minha quebrada não tinha escola de segundo grau. Depois de anos que foi ter a escola de segundo grau ali, Maria da Glória, mas não tinha. Então, assim, era muito difícil você conseguir continuar, às vezes, a escola no ensino médio, né? E aí, eu fui fazer o vestibulinho lá. Meu, sei lá, concorreram 3.000 e tantas pessoas, né? Eu fiquei em penúltimo. Sério, moleque voado. Sério, Eu moleque. Mas nem pra chutar, eu acho que eu era bom. Eu fiquei em penúltimo, velho. Sua mãe falou um monte pra você. Vixe, meu. Aí eu mesmo me cobrei. Falei, caramba, eu sou um nada, né? Eu sou um nada, mano. Tem que mudar esse rumo aqui, porque o negócio tá ruim. E aí, eu acabei conseguindo lá, mesmo ficando em penúltimo, porque uma galera foi passando em escolas melhores. E foi deixando. E foi deixando aquela lá, entendeu? Então, aí chegou em mim. E aí, beleza, aí eu comecei a estudar lá. Aí eu falei, não, mas tem que dar um rumo na minha vida aqui. E aí eu comecei realmente a me dedicar mais pro estudo, né? Minha mãe e meu pai, eles são imigrantes, né? Vieram da Itália, porque lá naquela época, né? Eles estavam fugindo da guerra, Segunda Guerra Mundial, tudo mais, passaram muita fome na Itália. Então vieram para cá sem nada. Né? Então, tipo, com uma mão na frente e outra atrás. A gente mesmo só não foi morar na favela naquela época, eles falam, né? Eu não era vivo quando eles casaram, porque conseguiram uma ajuda ali de um pessoal que emprestou dinheiro para eles, que eles foram pagando. Então, uma vida bem difícil mesmo. Sim, sim. Aí eu peguei e falei, caramba, né, velho? Não tá dando, não, né? Tipo assim. Preciso fazer alguma Preciso coisa. fazer alguma coisa, porque ficar em último toda hora aqui. Aonde eu vou? Pra dizer que eu fiquei em penúltimo. Não né? dá, não. Dá pra falar, não fiquei em último. Fiquei em penúltimo, mãe, calma. Então, assim, não, ixi, mas aí tem um monte. Mas aí depois não, aí depois eu comecei, e eu peguei, assim, professores muito bons, né? Sim. Então, eu lembro de alguns ainda, professor de biologia, o Ariovaldo, por exemplo, era um cara muito comprometido com a moçada, porque eu acho que a educação, ela pode transformar a nossa mente, entendeu? Então, um menino que era uma peste, né? E não estava nem aí, que assim, passa em penúltimo lugar, que quase assim não consegui ter conhecimento, né? Aí você vai para uma escola e os caras conseguiram mudar minha cabeça. Assim, se não fossem meus professores do ensino médio, talvez eu continuaria ainda para um outro rumo, né? Uhum. Porque também a necessidade na periferia é muito forte, né? E a gente também quer, né, consumir as coisas de qualidade, né? Então a gente fica vendo na televisão lá, né? Isso daqui, aí só iria, porra, e a gente nunca pode nada, né? A gente nunca pode Hoje vai nada. batendo a neurose do próprio jovem. De não estar tendo acesso às coisas com mais facilidade. E hoje, né, que eu percebo, né, naquela época não tinha muito isso, né? Negócio de marca, negócio daquilo, a gente nem tinha nem para se vestir, quanto mais se vestir roupa de marca. Mas você vê que na periferia também já começa a ter uma coisa assim, né? Você também vai se adequando e criando relações conforme determinadas relações sociais que você tem, né? Uhum. Quer dizer, se você está ali com um determinado tipo de roupa de marca, mesmo na periferia, você vai tentar andar com os seus, né? Uhum. E você não vai andar com... Hoje tem muito isso também que eu percebo, né? E, claro, em vários aspectos da periferia também isso tem mudado, porque vai criando uma consciência da galera. Isso não tem nada a ver, isso é consumismo capitalista, pá, né? Mas que você percebe que tem. E aí, assim, os professores naquela época, eu acho que mais que ensinar matéria, né? Eles acreditavam na nossa potencialidade, né? E tentava mostrar a nossa potencialidade para a gente. Eu acho que isso fez toda a diferença, assim, na minha vida. Tanto é que depois
em 3 anos de ensino médio, eu não passei na USP, né? Quando eu prestei, naquela época, eu até brinco, eu fui fazer matemática, porque eu sempre fui muito bom em matemática, e aí eu vou fazer matemática, né? Porque aí eu queria ser professor, porque, pô, aqueles professores que me deram um sentido para minha vida, de falar, pô, pode ser diferente, pode não sei o que lá. Eu falei, pô, eu posso também fazer isso na vida de outras pessoas, o que fizeram comigo, né? Aí eu falei, vou ser professor. E aí eu fui lá prestar matemática. Só que naquela época, na USP, matemática e como que fala? Computação era tudo igual. Você entrava no mesmo curso, né? Porque eu fui fazer matemática, não magistério, fui fazer matemática pura, que é só cálculos, né? Aí era tudo com o pessoal de computação. Aí eu prestei e falei assim, não dá para competir com esses japoneses, não. Os caras é muito bom, os caras é muito bom. Só japonês que passavam naquele negócio lá. Sim, os caras é bom demais. E aí, mas eu passei na PUC, passei na Mackenzie, passei na FMU, as melhores faculdades daquela época, né? E aí, assim, e a gente não tinha, né? Apesar que naquela época, as faculdades, mesmo as particulares, não era caro igual agora. Pô, você vê aí, por exemplo, para estudar em uma PUC, 4, 5, 6 mil reais. Naquela época, era em torno de um salário mínimo, tipo R$ 1.400. Sim. Né? E eu acabei fazendo a PUC. Você com 18 anos, você já entra quando você sai do ensino médio ou ainda demora um pouquinho pro... Não, demorou um pouquinho. Demorou 1 ano mais ou menos. Aí eu fui entrar no outro ano. Sim. Né? E aí, assim, né? Minha irmã tinha um comércio, né? Que minha família vem de comércio, né? Que eu falei. Sim. Então, o comércio passou para minha irmã, então ela tinha o bar, né? Vendia ela cachaça, mas aquele empório que tem nas periferias, vende pão, leite, frios, arroz, feijão, açúcar. A mercearia, a dita mercearia. Isso, né? A mercearia, que o pessoal, até farinha, era naqueles caixotes, você pegava e pesava, sim. né? Tal, tudo aquele negócio. E aí assim, minha mãe fazia jogo de bicho lá no comércio. Né? Então, isso nos anos 80? Nos anos, era nos anos 90, né? Nos 90? Porque nos anos 90, comecinho dos anos 90. E aí, final de 80 e comecinho de 90 ali, né? Uhum. E aí, assim, parte da minha faculdade foi pago com o trabalho do jogo de bicho da minha mãe. Zica. Mas esse que era a periferia se vira com o que dá. Uhum. Né? Sim, porque não tem o que fazer, assim, a gente não tem oportunidade, né? E assim, eu tô falando isso porque eu sei ainda assim, eu sou o cara da periferia e tal, mas que eu sou branco. A minha branquitude ajuda ainda eu em algumas coisas. Ainda se eu fosse negro, as dificuldades seriam bem maior, né? Os meus amigos, né? O Carlinhos, um monte, né, de meus amigos, a maioria dos meus amigos eram negros, né? Porque lá na periferia, né? Muitos não estão aqui para contar a história. Não estão aqui para contar a história, né? Morreu na mão da polícia, né? Outros foram presos, né? Viveram uma vida difícil, né? Porque a gente sabe que é o sistema prisional hoje aqui no Brasil, né? E outros saíram, inclusive, da cadeia, né? Outros conseguiram também se livrar de tudo isso, né? Porque na periferia, vamos falar a verdade, a possibilidade, né, principalmente dos meninos, né? Do que mais das meninas, a possibilidade é muito difícil, né? Sem oportunidade, sem nada, né? A facilidade de ser cooptado é muito fácil, né? Então, assim, isso tudo, né, a gente também via dia a dia, né? E quem salva a gente é as mães, não são os pais, né? As mães que ficam em cima, as mães que têm esse sexto sentido, mano, ali vai dar ruim se continuar indo para esse caminho aí, né? Então, acho que por isso também as mães são muito mais bravas com a gente, né? Processo mais... chega já junto, já chega já meio, né? Então, mas assim, e ali eu acabei fazendo PUC, minha mãe me ajudava com a faculdade, eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu era office boy, na época era contínuo, nem sei se hoje ainda é contínuo, se fala office boy, lá no Banco Safra. Mas olha como já começa a exploração. Eu era contínuo, mas eu trabalhava, não era no Banco Safra, era na Safra Holding. É como se fosse uma terceirizada. Uma terceirizada da própria Safra, porque assim, se eu fosse
registrado como bancário, eu ia trabalhar 6 horas. Então, eles abrem firmas, né, para trabalhar no próprio banco. Para trabalhar mais eles tempo. mesmo, porque aí você trabalha 8 horas, você não é bancário, você trabalha na Safra Holding. E eu nem fazia trabalho de contínuo, no fim eu fazia trabalho administrativo. Então, Que era o trabalho do bancário. aí no fim, assim, era altamente explorado, porque eu não era office boy, mas era registrado como office boy, ganhava pouco pra caramba, perdia um pouquinho mais que o salário mínimo, perto do salário mínimo, mas no fim eu fazia o salário administrativo. Se você fosse ver naquela época a tabela do banco, né, eu tinha de ganhar pelos 40% a mais, mas todo o sistema também já vai burlando para botar... Você não chegue lá. para botar a gente no nosso lugar, né? E aí depois de trabalhar no banco e me formar, aí eu fui para o comércio, que é o meio útil da minha família. Então eu não fui assim, apesar de querer também fazer o que fizeram comigo, né, com a moçada, né, com os meus professores, eu não fui logo assim, vou lecionar. Eu peguei e fui trabalhar no comércio. Fiquei 17 anos no comércio. E aí eu comecei de sábado lecionar né, gratuitamente na Educafro, né? E depois foi na Uniafro. E aí, assim, eu ia de sábado, né? Então eu dava minhas aulas de matemática. Aí eu gostava demais. Aí eu cheguei uma hora para minha companheira e falei assim, eu vou fechar o comércio, vou fazer o que eu gosto. Aí fechei o comércio e fui tentar carreira de professor. Mas aí eu tinha só feito matemática, mas de cálculo, né? Não foi a pedagogia. Então eu tive de fazer de sábado as matérias pedagógicas para poder lecionar. Para poder lecionar. Eu fui fazer as matérias pedagógicas já com uma certa idade, porque eu já estava com uns 30 e tantos anos, né? Sim. Aí eu fui lá e fiz as pedagógicas e comecei a lecionar. Eu também dava umas aulas particulares fora na Educafro, né? No fim eu nem cobrava da galera, né? Porque... Tava ali pelo amor à educação, né? E também assim, né? Vizinho nosso, né? Pô, me ajuda aqui, eu tô precisando. Aí dava umas aulas particulares, né? E também dava aula na Educafro. E aí depois aí eu fechei meu comércio e realmente aí eu fiz as pedagógicas e falei, agora eu vou fazer o que eu gosto, né? Primeiro eu comecei a lecionar no estado, precarizado, categoria O, que a gente fala. Sim, sim. A gente não tinha direito nem ao hospital, porque quem é concursado tinha direito ao hospital do servidor, né? Você não tem direito a nada. Se você ficar doente, falta 3 dias no contrato, já rua para você. Então, velho, eu ia às vezes até meio febril, com garganta ruim, e ia trabalhar, porque aí já tinha fechado o meu comércio, aí tem que pagar os boletos, né? Aí não tinha Não posso parar. Agora não dá para parar. E assim, né? E aí depois eu fiquei 1 ano no estado, fiz o concurso no estado, passei no concurso e fiquei 6 meses, porque logo depois eu fui em São Bernardo, prestei um concurso em São Bernardo. A pública? Para a escola pública. Lá era EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Certo. E era muito gostoso dar aula para adultos, né? Aquele senhorzinho, aquela senhorazinha que não teve oportunidade da vida. Eles estão agora querendo se desenvolver. E assim, aí você vê também, né, como o machismo é forte na sociedade, né? Porque aí eu perguntava, mas você não estudou por quê, tal? Aí as mulheres geralmente falavam, porque meu marido não deixava. É o que eu mais escutava, meu marido não deixava. E eu falava assim, mas e aí, por que você está estudando agora? Porque ele morreu. Aí eu pensei assim, mano, os caras têm que morrer para as mulheres se libertar. É louco, né? É uma loucura, é uma loucura. O negócio, né? Mas assim, assim, né? Especialmente por educação de jovens e adultos, ninguém incentiva, né? Sim. Às vezes você tem desincentivo da família. Um irmão, um primo, uma irmã. Larga de ser boba, você já está com 60 anos, o que você vai fazer lá agora? Isso aí vai servir para quê para você? Eu tenho um filho que eu tenho que deixar comida para ele na mesa, entendeu? Já é adulto, mas tem que deixar na mesa. Então, assim, tem que deixar a janta pronta. Aí, se ela sai e não deixou a janta pronta, já vai ter discussão em casa. Sim, sim. Então, assim, né, nada é propício, né, para a pessoa ir falar, não, né, a pessoa dá uma força, não, vai lá, que é importante. Claro, um ou outro, mas
o que eu via que a maioria, inclusive, desincentivava. Então, a gente, como professor, aí eu me lembrei daquele papel que fizeram comigo, né? E eu tinha de incentivar a galera, mostrar o quanto é importante, o quanto ela não precisa, por exemplo, pegar um ônibus só porque está olhando a cor do ônibus, mas conseguir ler, né? E aí, e é engraçado esse negócio de conhecimento, né? Porque né, por exemplo, o pessoal que vinha do Nordeste, eles ensinavam eu a fazer conta demais, diferente do que a gente é acostumado a fazer. De uma outra forma? De uma outra forma, de multiplicação de uma outra forma do que é. Aí eu falei assim, tá vendo como as pessoas têm o seu conhecimento e todo mundo tem o seu conhecimento e dá para partilhar esse conhecimento. Sim, sim. Então, assim, também para mim foi uma experiência muito, assim, boa. Que você estava ensinando, mas também ao mesmo tempo estava aprendendo. Estava aprendendo. Eu acho que a questão do ensino e aprendizagem acaba sendo uma troca, né? E aí você conversa, né? Outras coisas, que não é só a questão da disciplina. Então, você também troca ideia de mundo, de vida, de tudo, né? E aí, depois, eu fiz o concurso aqui na Prefeitura Municipal de São Paulo, passei aqui, aí eu peguei e falei assim, agora eu vou estudar mais, eu vou lecionar mais perto de casa. E aí eu exonerei lá São Bernardo, né, do campo. E naquela época eu consegui passar em uma prova que a Sociedade Brasileira de Matemática fez uma prova para quem queria fazer mestrado, né? E era 40 vagas. E assim, me deu um orgulho, porque tinha professor meu, sabe daquelas matérias pedagógicas que eu falei? Tinha professor meu que se inscreveu e não passou, né? Estava na faculdade e eu passei. Caramba! E aí eu comecei a fazer mestrado na UFABC, né? Só que no finalzinho... Ainda em matemática? Matemática. Em educação matemática era o mestrado. E aí eu comecei a fazer na UFABC de final de semana, era uma vez por semana, todos os sábados, também era o dia inteiro, né? E aí eu tinha 2 cargos que eu tinha de dia de semana, então eu não tinha muito tempo para fazer todas aquelas coisas que eles passavam no mestrado, porque você tinha de trabalhar... Então você tinha que pegar a matéria no tino, no time, né? Então, assim, mesmo ali, apesar de eu ter passado na UFABC, minhas notas eram sofríveis, era tudo assim. Você passava no raspão. Passava no raspão, porque você não tinha tempo de fazer tudo aquelas coisas que eles mandavam você fazer. Não dava, eu tinha de deixar um emprego, né? E a vida de professor nesse país, infelizmente, é desvalorizada. Professor, né, se você pegar uma média de todos os cursos universitários e fazer uma média salarial, o professor ganha 60% dessa média salarial. Então, não é do máximo, é da média. Então, a gente ganha, está entre os mais baixos salários do nível universitário. E se você pegar também o ensino médio, que a gente tem o pessoal que é quadro de apoio no nível médio na escola, é a mesma coisa. Eles ganham 60% de quem se formou no nível médio, né? Então, a escola no Brasil também é muito desvalorizada. Eu sempre falo assim, educação para ser boa, tem que ser cara, negócio, tem que ter investimento. Esse negócio de querer fazer milagre, querer fazer educação de qualidade. Não tem como. Né? Eu fui o relator na Câmara Municipal, no meu primeiro mandato, que a gente chama Plano Municipal de Educação. Né? Eu coloquei um monte de coisa lá no plano, porque eu discutia assim para o pessoal, com a galera lá. Né? Não dá para fazer assim, para pobre, educação pobre. Não dá. Tem que mudar isso aí. Então, a gente colocou que a cada ano que passasse, a verba de educação ia aumentando. Porque tem que ter investimento, não adianta. A gente aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, né, não sei que você tem algum parente, amigo que está vendo aqui a gente, tem alguma criança lá na creche, que é o nosso SEI. Tem o direto, feito pela prefeitura, e tem o indireto. O direto é construído para aquilo. É de alta qualidade, mas você vê no indireto, é em cima da padaria. O indireto, você diz, tipo, as creches conveniadas, é isso? Conveniado. Então, é em cima da padaria, a criança não tem um lugar para pegar um sol, sabe? Não tem um lugar para colocar um brinquedo, não tem um lugar para colocar uma sala de leitura. Entendeu? Que qualidade que é essa? Não dá para ser assim. A escola, para formar gente de qualidade, tem que investir. Eu sempre acredito nisso e batalhei lá para isso. Então, eu acho até por conta disso, porque eu acho que a educação me mudou. Como eu tenho certeza que muda muita gente. Eu acho que a gente consegue, talvez, até mudar de condição social,
né? Pô, eu lembro, eu era pequeno, tudo a gente passava vontade. Você passava na frente de um lugar que vendia lá uma sorveteria, lá antigamente era aquele sorvete que bom, não sei o Sim, quê, sim. né? De palito. Pô, a gente não tinha dinheiro para comprar. Né? Como você vive assim, e a gente não quer luxo, não quer ir ficar viajando para cima e para baixo. Pô, mas você não pode chegar e comprar um sorvete, você não pode comprar uma. É o básico, né? Tem que comer só arroz e feijão, às vezes nem ovo, às vezes você conseguia comprar, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de ter um mínimo, né? O Sim. mínimo para poder viver, né? E eu acho que a educação dá essa possibilidade, né? A educação que realmente os caras investam, não a educação só para falar lá que tem, né? Não tem porta no banheiro dos meninos Sim, e das sim. meninas, né? Não tem só uma bolacha seca lá para comer na hora do intervalo, que antigamente falava recreio, né? Sim. Não, Quando isso aí você, não quando dá. você fala muito desse investimento de base da educação, tipo assim, eu venho de escola pública, né? Teve ainda uma passagem na minha vida que eu vou para a escola particular, só que eu fico tipo um bimestre, porque o ensino era muito assim, diferente, então eu não conseguia acompanhar. E aí eu volto para a escola pública, isso ainda no ensino médio, e eu vi as dificuldades, até mesmo quando eu saio da escola de fato, termino o ensino médio e entro na faculdade. Então, tipo, quando você não tem investimento de base, isso seja na ação em que você dá a base de alimentação pro aluno, dá uma base de conhecimento, fica muito difícil dele conseguir avançar. Então, pô, você fala assim, você tinha 2 empregos, imagina o cara que tem 2 empregos, ter que fazer a faculdade, ter que fazer isso e aquilo. Como que você faz isso, né? Então, quando você fala desses investimentos de base, eu fico pensando nisso, tá vendo? Eu sou muito crítico às escolas particulares, né? Sabe por quê? Eu acho que a escola pública, por toda a dificuldade que ela pode ter, ela vai preparar o aluno mais para a vida. Então, por exemplo, trabalha muito a questão por exemplo, das causas das diferenças dos seres humanos. Então, a questão da negritude, LGBT, a questão das mulheres. Então, você vai pegar um aluno, por exemplo, que acabou no 9º ano nosso e vai falar qualquer tema para o cara discutir, a questão, por exemplo, das LGBTs, e você vai pegar um aluno da escola particular, o aluno da escola pública dá um banho. Porque lá na escola particular eles não discutem esse tipo de coisa. Eles só vão treinando o aluno para o que vai cair no vestibular. Ele vira uma maquininha. Ele vai saber fazer muito bem equação de segundo grau para passar no vestibular. Mas ele não vai discutir outras coisas que é a questão do dia a dia, da vida, né? Das relações, dos conflitos sociais, né? Então, às vezes, você vai conversar com uma pessoa que fez escola pública, ela é mais completa, ela é mais expansiva, ela dialoga mais com você. Quando você vai conversar com um amigo, um aluno de escola particular, ele foi tão doutrinado a fazer aquelas coisas, a gente fala em uma educação bancária, né? Que quando ele vai trocar uma ideia com você, às vezes ele nem consegue trocar uma ideia com você, porque ele só sabe fazer do que ele foi treinado, né? Uhum. Então isso é um problema, eu acho, na educação particular. E pior que é isso, né? Mas a gente vive em um mundo que para a pessoa ela achar que ela teve sucesso na vida, aí é assim, né? Ela é treinada, vai lá, passa no vestibular, né? Mas assim, ela é feliz, né? Ela consegue se completar, ela consegue, né, criar relações afetivas com as outras pessoas de verdade, ela consiga criar vínculos sociais, né, de amizade com as pessoas, né? Eu acho que eles têm muito mais dificuldade do que o pessoal da escola pública. E você falou de tudo isso aí, né? Da questão da educação, professor há muitos anos, pô, lecionou, aprendeu também com seus alunos. E o Toninho hoje, ele tá aí, né, na vida política, né? Queria entender, né, quando o Toninho ele já entra nos cargos públicos, né, ali através da educação para lecionar, mas hoje o Toninho ele quer fazer a diferença. O Toninho ele quer ajudar através da política. E eu queria saber por que você resolveu assim parar de ser professor. Na verdade, a gente não para de ser professor, né? Que a gente está ensinando, educando e aprendendo todos os dias. Mas por que o Toninho decidiu de fato entrar na política? Então, nesse processo todo, mesmo eu lecionando isso, aquilo, a gente sempre eu participava do núcleo do PT da Vila Industrial, na época, né?
Saí da faculdade, já comecei a participar do núcleo do PT lá. E eu conheci uma galera da igreja, da Teologia da Libertação, né? E comunidades eclesiais de base, e que como as pessoas viviam meio coletivamente, né? Uma questão mais de família, de um se ajudar o outro, né? De ter essa solidariedade toda. E aí me batia lá quando eu era garoto, que eu olhava assim, né? Apesar que eu não tinha, né? Minha família não tinha condições, né? Eu, às vezes, ia para a escola porque não tinha nem uniforme. Depois que tive aquele avental branco, né? Eu peguei aquela época do avental branco. Mas assim, você ia com camisa furada, porque você não tinha, né? Mas eu tinha ainda, pelo menos assim, não tinha condição, mas pelo menos o material eu tinha. Mas tinha amigo meu que não tinha nem material, chegava no meio do ano, não tinha material. Não é igual hoje que a prefeitura fornece material, fornece uniforme, naquela época a gente não tinha nada, né? Aí eu falei, pô, mas por que isso? Porque então, essa desigualdade social sempre é uma coisa que me chamou a atenção desde pequeno. Né? E eu sou meio inconformado com as coisas. Eu acho que não deve ser assim, né? Que a gente tem que mudar isso daí. Que aí eu percebi que quer ou não quer, que é na política que a gente pode mudar as coisas. É claro, a gente fala assim, pô, mas os partidos são viciados, são, né? É hierárquico, né? Mas eu fico também pensando, participei bastante dos movimentos populares, né? Movimento de saúde, movimento contra enchente, mas eu olho também assim, para assim, tudo tem limite. O movimento social tem limite, né? O partido tem limite, as instituições têm limite, né? Então, se eu conversar com meu pai e com a minha mãe, por exemplo, né, que eu falei que eles são imigrantes, eles são meio anarquistas, né? Eles não acreditam que o Estado vai resolver nada, eles não acreditam que a política vai resolver nada. O filho na política. O filho na política. Vou contar uma aqui para vocês, quer ver? No meu primeiro mandato, né, minha mãe tinha, né, que eu falei, comércio, né? Aí minhas sobrinhas, minha irmã morreu de câncer, minha mãe tomou conta das minhas sobrinhas, das 6 sobrinhas, e aí minhas sobrinhas tinham uma lojinha, uma papelaria, né, e tal. E aí assaltaram o comércio do lado, eu acho que deram um tiro numa menina, balconista lá, não sei o que, aí minha mãe me liga. Ô filho, fala mãe, o problema de segurança que tá fogo, hein, meu? Você não tem como resolver? Aí eu peguei e falei assim, mãe, mas isso aí é do governador, né? Não é coisa de vereador. Ela nem deixou eu acabar de falar. Tá, eu sabia que você não ia fazer nada mesmo. E pá, fez na minha cara. Eu falo isso porque... Resolve isso aqui? Porque as pessoas, a gente não tem uma educação política. Diferente quando você vai em alguns países, então ele explica o que faz um vereador. O pessoal não sabe a diferença. O que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um secretário, o que faz um deputado estadual na cabeça das pessoas. E é normal as pessoas pensarem assim, porque se elas não foram educadas para saber, as pessoas pensam qualquer coisa, né? As pessoas acham que o político pode fazer qualquer coisa, pode fazer tudo, porque ele não sabe o papel de cada um, né? Então, isso é muito difícil para as pessoas, às vezes, entender. Eu tenho uma amiga minha, a Afra, da igreja, né, católica ali da São Pedro. Ela queria lá uma lombada na casa dela, na rua da casa dela, porque o pessoal passava com moto lá com tudo, não sei o que lá. E aí, quando eu ganhei a eleição, ela, ai, Toninho, agora você vai conseguir a lombada para mim. Eu falei, tá bom, vamos fazer o pedido. E fizemos. Só que a gente faz o pedido, a pessoa não sabe. Não é porque o vereador fez o pedido da lombada, os caras vão fazer. Vai os técnicos da CT lá, vai o engenheiro, vai ver a rua. Tem toda uma normativa, tem que ter uma largura mínima, né? Depende da inclinação da rua. Para não causar acidente. Não dá para colocar, porque a chuva vem e vai bater na lombada e a água vai espalhar para os lados, né? E aí vai entrar na casa das pessoas. Então tem tudo umas normas que pode fazer ou não. Aí beleza. Aí eu fui lá e fiz o pedido. E aí foi indeferido, ou seja, foi negado. Aí beleza. Aí eu falei, não, faz de novo. Fizemos de novo. Foi negado de novo. E aí toda vez que ela me encontrava, ei, Toninho, você não quer trabalhar, né? Nossa. Ela falou assim, você não quer fazer, porque ela, na cabeça dela, bastava eu lá pedir que ia fazer, entendeu? E aí, depois de 3 vezes que foi negado, na 4ª vez que nós fizemos o pedido, eu falei assim para um assessor, procura uma rua parecida igual a nossa, porque a gente sabe que os partidos mais de direita,
Quando pede a lombada, eles não vê nada. O vereador aí já faz. Mas a gente não, a gente é da esquerda. Para a gente aí vale a lei, é o rigor da lei. Sim. Eu falei assim para um assessor, então vai lá e tira foto de uma rua com uma inclinação parecida e com a largura parecida. Aí ele achou uma bem na frente da UBS Iguaçu, 3 lombadas e a rua era muito parecida. Aí eu fui, né, como eu já tinha feito a 4º pedido, eu fui lá pessoalmente na CT. Eu falei, eu queria saber porque vocês estão negando esse pedido aqui, já é a 4ª vez que eu faço. Aí os caras falam assim para mim, não, mas não pode, porque norma técnica, isso aqui. Eu falei, beleza, vocês não vão fazer? Aí eu peguei a foto da rua da lombada e falei, tá bom, mas só que vocês vão tirar essa daqui então, porque é igualzinho. Ou vocês fazem lá, ou vocês tiram essa daqui. Aí eles acabaram fazendo. Sim. Mas assim, esse processo que eu tô falando foi quase 1 ano e meio, meu. O que eu escutava da AFRA é tipo assim, né? Já se acomodou, já não quer trabalhar, já não quer não sei o que lá. E a gente continua amigos, né? A AFRA sempre foi bastante expansiva, né? Sim. Mas você vê, as pessoas não entendem os processos das coisas, né? E não foram educadas para isso. Diferente, você vai em alguns países, eles vão lá e estudam as principais mudanças na Constituição, quem votou o que a favor, quem votou contra. Porque uma coisa que eu fico chateado na nossa imprensa, a gente votou um aumento de IPTU, né? Um aumento de 70%. Para não vir a facada tudo de uma vez, eles colocaram um limite de 10% por ano, não pode passar mais que 10%. E aí, quando chegar o ano que vem agora, 2025, dos 74%, já foram uns 5 anos, mais ou menos, né? Então, foi trava de 10%, mas falta 24%. Vai vir agora o ano que vem. Eles se colocaram bem depois da eleição. Só que, veja só, eles colocaram um aumento maior para a periferia. Casa igual lá do Dória, por exemplo, vai ter um aumento menor que o nosso. Tem alguns lugares que vai ter abatimento, vai pagar menos do que pagou o ano anterior. Aí eu falava assim, como que é um negócio desse? A gente na periferia já está tudo lascado. Vocês querem pagar IPTU? Vai pagar IPTU mais caro, porcentagem maior do que lá não sei o quê. Entendeu? Mas é isso, né? Aí a imprensa fala, porque os vereadores... Não, os vereadores não. Alguns vereadores, outros votaram contra. Então, assim, fica também difícil para a população perceber quem está no lado de quem, porque eles falam assim, os vereadores, não dá a entender que os 55 vereadores que estão lá, tudo votaram a favor desse negócio aí. Entendeu? Então, assim, se está ruim, é os 55 que é culpado. Então, não tem uma educação, né, no Brasil para falar, não, olha, quem votou a favor, quem votou contra. Né? Isso em muito país discute na escola. Então, a pessoa já sabe que aquele partido geralmente defende o quê, né? Vota contra determinadas coisas, vota a favor de determinadas coisas. Isso não acontece no Brasil. Por isso que eles generalizam, político é tudo igual, não é? Ou fala policial é tudo igual. A gente sabe que a polícia é violenta na periferia. A gente sabe que a polícia mata negritude na periferia. Mas não dá para falar que todo policial... Então, assim, eu acho que as coisas, quando elas são generalizadas, é ruim, porque você não consegue separar o joio do trigo. Então, você nunca vai melhorar, porque se é tudo igual, você não melhora, né? Claro, se você falar da polícia, ela tem a corporação, ela tem uma formação já muito ruim. Mas mesmo a pessoa ela tem uma formação ruim, que é mesmo para bater, para mostrar autoridade, para... né, achar o inimigo comum, porque a polícia vem do exército, né, das Forças Armadas, eles têm que ter um inimigo, né? Às vezes tem caso que eu olho assim, que as pessoas me falam que eu não acredito, tipo assim, tem alguma coisa ruim na escola acontecendo, ou alguém está lá de fora da escola, tal, não sei o quê. Aí vai o policial, aí às vezes é aluno nosso, às vezes é aluno surdo, ou mudo, e aí ele não consegue se comunicar, o policial já está tirando um sarro dele, já bate nele. O policial que deveria ir lá para resolver o problema, ele passa a ser o problema maior. Então, mas tudo é formação deles, mas não é todos assim, porque isso não acontece em todas as escolas. Então eu acho que generalizar sempre é ruim. Sim. Né? Eu tento sempre olhar e falar assim, não, tem a parte ruim, mas tem a parte boa. Uhum. Né? Tem gente mesmo que quer fazer um trabalho legal. Pode ser minoria? É minoria. Sim. Né?
Mas se essa minoria a gente não valorizar e não crescer ela, sempre os ruins vai continuar. Para entender até esse campo, assim, eu acho que de escolhas de pessoas, né? Você é o primeiro vereador eleito do PSOL em São Paulo. O que diferente você acredita que as pessoas viram no Toninho e falaram assim, pô, esse cara aqui vai fazer a diferença, esse cara aqui pode ser legal. O que você entendeu sobre isso? Quando você ganha, é eleito primeiro ali, como é que fica a sua cabeça ali? Então, tem uma característica, eu no PSOL, porque eu sou um homem branco hétero. Então, as pessoas não vão votar em mim automaticamente, ou criar uma relação comigo. Porque o PSOL é um partido que valoriza muito a mulher, a negritude e as LGBTs QIAPN+. É isso, porque a gente tem dívidas históricas a ser pagas, né? Então, por exemplo, eu quando fui eleito, eu tive 8 mil e tantos votos. Depois, na minha reeleição, eu tive 16 mil votos. Agora eu tive 27 mil votos. Esse crescente de voto, ninguém tem uma dívida comigo, né? Porque eu sou homem branco hétero. Então, a minha votação aumenta por trabalho. E trabalho que as pessoas vão conhecendo e vão vendo que é sério. Então, por exemplo, eu acho que nesses 12 anos, o único vereador que não pegou um carro oficial. Eu ando com o meu carro, eu não tenho motorista. Eu comecei a pegar motorista a partir de hoje, por causa das eleições, mas eu acabar a eleição, é eu que dirijo o meu carro, eu não tenho motorista. Legal. Né? Por quê? Porque eu fico assim, para mim é uma afronta, né? Eu chego na periferia com motorista, com não sei o quê, pô, meu pessoal é tudo simples. Eu vou para a comunidade, eu vou para a favela. Eu tinha lá meu carro, né? Era um Prisma, nem tinha ar, né? Eu fiquei como vereador andando com esse carro 7 anos ou 8 anos. Sem querer carro oficial. Agora que eu comprei de 4 anos para cá, que eu comprei um Creta. A vida mudou. Mas assim, porque eu penso assim, porra, até chegar com Creta na comunidade, eu penso isso, né? Pô, vamos lá, vamos lembrar, você tava lá no barro lá. tá suave, a vida mudou, pô, pera lá. A vida mudou um pouco, né? Mas eu acho um assinte, entendeu? Sim, eu vou lá para ver problema, eu vou lá para ver situação difícil, né? Aí chega o cara aqui com carro, com motorista, com isso, com aquilo, eu acho até desrespeitoso. É legal você se preocupar com isso também, é importante. Né? Não, eu reparo muito essas coisas. Às vezes, quando eu vou para algum lugar, né? Eu tô até aqui com o Carlão, que é o assessor aqui do lado. Às vezes eu falo assim, Carlão, você reparou que só tem branco nesse negócio aqui? Né? Porque a gente repara essas coisas. E aí eu não entendo as pessoas quando falam assim, porra, aqui não tem racismo, não tem isso, não tem aquilo. É o que mais tem. Eu acho que o Brasil é um dos países mais racistas, porque você vê a segregação, né? Espacial de quem está nos melhores bairros, quem são a cor da pele, uma série de coisas, né? Sim. Então, assim, para mim, assim, o mandato foi uma escola, assim, uma escola muito maior do que uma faculdade, muito maior que a vida, porque eu, como um cara da periferia, professor de matemática, tem também que chegar naquele lugar ali, para falar a verdade, quando eu cheguei na Câmara, eu ficava intimidado, com medo. No comecinho lá? No começo. Porque assim, você chega lá, 55 cadeiras, aquelas cadeiras tudo estofadas, tudo bem, você vai lá e senta. E aí, né, quem foi já no plenário da Câmara, aí você olha, né, as cadeiras estão assim, como fala, meia-lua, tudo apontada para a mesa diretora. A mesa diretora, nada mais do que é onde fica os vereadores que são eleitos todo ano, né, para dirigir a Câmara. Então, tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o secretário, tem o tesoureiro e assim vai. Então, mas eles não ficam lá. Geralmente, quem fica é o presidente e o vereador que quiser subir lá pode subir. Então, é um lugar alto, como se fosse um altar. Entendeu? E aí, tem 2 microfones da oposição da situação que fica na frente desse altar. Mano, você olhava aquele negócio ali, você fala, mano, que negócio é esse aqui, né? Isso aqui já te intimida, você tipo, nunca vi um negócio desse, não é para nós da periferia. Vou sair daqui, vou sair daqui. É tudo bonito, né? Sei lá se é mármore aquilo, que diabo que é, né? Tudo bonito, tudo não sei o quê. Você olha assim e você fala assim, mano, que negócio é esse aqui? E vou falar a verdade, assim, né? Que eu acho que a experiência tem pra moçada, né? Às vezes fala assim, a gente não é determinados espaços do nosso lugar, aquilo intimida a gente, aquilo não sei o que, não é.
né? Eu demorei para aprender. Sim. Eu sou um cara tímido, quem me conhece, eu não sou um cara expansivo, que sai... Às vezes o pessoal chega e fala assim para mim, ô Toninho, você chegou ali, nem cumprimentou as pessoas pegando na mão. Eu falo, pô, eu vou parecer aquele político profissional que tá atrás de volta pegando na mão de todo mundo. Não, é a galera, falou um oi para todo mundo, aí oi. Tá tudo bem. Para mim tá tudo bem, mas tem gente que quer que eu pegue na mão, que fica sentido. Então, assim, mas assim, às vezes então, a gente pensa que esses espaços não é pra gente. E assim, para mim acabar um pouco com isso, né, assim, para mim ir lá no microfone falar o que eu penso, falar o que a periferia pensa, não foi assim, pá, de um dia pro outro, não, porque aquele tudo eu acho que eles já fazem de propósito para intimidar, né? Quem não vem de determinada classe social para falar, mano, fica piano aqui, que aqui quem manda é a gente. É nós. É verdade, é verdade. Então, mas eu gosto de falar essas coisas porque outras pessoas podem passar por coisas semelhantes, e não só na Câmara Municipal, mas em outro lugar, né? Porque é isso, né? Vão domesticando a gente da periferia a sempre achar que a gente não tem as qualidades necessárias para estar em determinados lugares, né? Então, eu estou falando isso de um cara que veio da periferia, mas que teve muito mais oportunidade de ser branco. Sim. E aqui eu não tiro isso não, porque eu sei que isso aí também tem um recorte. E de ser mulher, por exemplo, também. Sim, né? Porque quando o homem fala, né, tem mais credibilidade na sociedade quando a mulher fala, infelizmente, ainda é assim. A gente percebe tem isso. Deus espaços de fala. Às vezes eu percebo assim que as pessoas vão fazer qualquer negócio, quer falar com o homem, eu vou falar com a mulher não sabe nada disso. É assim que às vezes é a mais bigode na mesa de todos. No fim, quem vai decidir é ela, porque quem sabe, né, o pessoal que está aqui, a gente aqui curtindo o podcast, sabe que geralmente na casa, né, se tá mãe solo, ela que dá a ordem. Ela que manda. Mas mesmo que se tá o marido, 80% é ela que dá a ordem também. Né? A gente sabe qual é que é. Mas na minha casa é assim, quem dá o tom era minha mãe. Meu pai morreu em 2003, mas quem dava o tom é minha mãe. Minha mãe que apontava as coisas. Minha mãe falava, é isso, já era. Já era. É assim. Então, assim, eu aprendi muito, porque assim, eu tinha de chegar lá, um professor de matemática, que se entendia de educação, mas que tinha de discutir, por exemplo, resíduos sólidos, que é o lixo. Que tinha de discutir, por exemplo, política pública, da assistência social, né, dos CCAs, ou que tinha de discutir, sei lá, a questão da saúde, ou de outras coisas. Porque mesmo que a gente participava no movimento de saúde, você está brigando para ter uma UBS, mas você não está discutindo a política pública, como que ela funciona, né? Então é muito difícil para a gente chegar ali e falar assim, porra, agora também eu estou aqui. Não, você está ali aprendendo, né? E tem que ter essa humildade para falar porque você está aprendendo, que você está ali observando as coisas, que você está, né, estudando, que você está lendo sobre o assunto, né? Então, hoje eu consigo hoje discutir muita coisa da cidade de São Paulo, mas porque essa minha função me deu essa possibilidade, né? Então, para mim, eu percebo que as pessoas que nos conhecem falam, não, esse pessoal é sério. Agora, quem não conhece... Não entende. Não entende, porque eu já fui tipo assim, já fui lá na Zona Sul, veio um problema lá na rua, pá. Eu chego lá, o cara, né, que a gente viu o problema, falou, vamos dar esse encaminhamento, e falou, vamos passar ali no bar para você conhecer uma galera minha ali e tal, isso, aquilo, né? Aí a pessoa já entra, eu tô com o vereador Toninho Véspera, aí você já escuta lá, ixi, mais um ladrão. Nossa, assim, na lata. Na lata. Então, assim, para quem não conhece, não tem jeito, você é julgado como qualquer outro político. Uhum. Isso eu já... Antes me incomodava mais. Hoje eu já estou assim, tranquilo. Tô tranquilo. Não tem jeito. O povo é assim, quem não conhece vai achar isso mesmo, né? Ou quando você vai para uma audiência pública, o povo da cultura, inclusive, nas audiências públicas, são os mais que batem, né? Uhum. E assim, aí eles também não perdoam, não diferencia não, você do pessoal ou você de outros, né? Porque vocês vereadores não querem aprovar esse negócio aqui, e não sei o que, não sei o que lá. O dinheiro que vocês gastam só de gasolina e chofer e o carro oficial, daria para fazer isso. Só que eu até fico quieto em respeito, porque eu sei da revolta das pessoas. E eu sei que tá revoltada com razão. Uhum. Com razão, porque a coisa não funciona para a periferia. Sim. Só que eu não fico me defendendo, só quero falar que eu aqui não pego o carro oficial e nem coisa. Eu fico quieto em respeito à dor das pessoas, à revolta das pessoas, né? Mas no final das contas, quem não conhece, te julga você como qualquer um. Sim. Né? Se a maioria rouba, todos roubam. Uhum. Entendeu?
É fogo. E assim, né? E é difícil as pessoas verem isso. As pessoas às vezes me tiram um sarro, né? Porque, por exemplo, eu separei há 6 anos atrás, né? E aí, a casa que a gente tinha, né? Eu não dividi, deixei com a minha companheira, porque está com meus filhos, quero ver ela bem. É a mulher que viveu comigo mais que 30 anos, pô, eu não quero ver ela em uma situação difícil. Sim. E aí eu pego e vou morar com a minha mãe, porque eu falei assim, se eu pagar aluguel, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro para Pra comprar comprar um qualquer coisa, né? E aí, tanto é que eu fui comprar na planta, eu estou pagando até hoje, eu já tem 3 anos e meio que estou pagando, porque na planta é mais barato. Uhum. Você fica com medo de Pra quando ele construir, aí você entra. você fica com medo de a empreiteira falir, você, Aham. pô, tudo que eu paguei, tô lascado, né? Sim. E é apartamento que vai ser ali na Vila Ema de 50 e tantos metros quadrados, é pequeno, né? Por quê? Porque a vida de vereador, as pessoas também pensam uma coisa assim, Você tá rico. tá rico. Mano, pra quem não rouba, filho, não é nada disso. É verdade. É tipo assim, claro, você ganha um bom salário, e é um bom salário, Sim, sim. muito maior que a maioria do pessoal. Uhum. Só que as pessoas veem o salário, tipo assim, tá, líquido ganhou 11 mil e uns quebrado. Eu pago 20% pro partido, 2.200 mais ou menos que eu pago pro partido. Uhum. Aí fica 9 pau e uns quebrados. Aí não tem jeito, né? Aí você vai, por exemplo, em um lugar, o pessoal chega com rifa pra gente, você vai num boteco lá conversar com alguém, e aí, Toninho, vai pagar uma cerveja? E às vezes não é nem pelo valor do dinheiro da cerveja, né? Eu que tive bar, é muito assim, a consideração. Porra, o cara veio aqui e nem pagou uma cerveja pra mim. É a questão de consideração. Sim. Então, quando você vai ver, você está gastando um pau e meio só Pra com tomar uma rifa cerveja. e para tomar a cerveja, né? É. Então, quando vai ver, a gente sobrou ali 7 pau e tanto, né? 8 pau no Sim, máximo, sim. assim, depende do mês. E assim, aí a gente ajuda também, por exemplo, né? Festas, né? Uhum. Então vai, outubro, muita festa das crianças. Quando é palco, a gente consegue estrutura da prefeitura. Mas às vezes a pessoa fala, Toninho, você não consegue pra gente, sei lá, o pão do cachorro quente, não sei o quê. Pô, a gente tem ligação com o empresário. Quando é o pão do cachorro quente, que eu tirei do meu bolso e coloquei. Então, assim, quando vai ver, depois não é nem o 8, é o 6,5. Então, quando eu trabalhava com. Quando eu trabalhava com 2 cargos de professor, eu já ganhava isso, Uhum. né? Então, às vezes as pessoas pensam, né, que o político está ali nadando em dinheiro. Tá fazendo isso quem rouba. Porque eu falo para você, quem trabalhou honestamente não consegue luxar, não. Consegue viver bem. Não estou falando que não consegue viver bem. Mas não dá para fazer. Não vai passar necessidade. Sim. Dá para até ir para o Manguaguá, igual eu fui no final do ano lá, ficar uns 5 dias lá no Manguaguá. Dá. Entendeu? Mas você não vai ficar luxando, não. Não vai para Ilhas Caimã, não vai lá. Pra Europa. Não vai para Europa. Eu nunca fui para Europa. Quem vai é porque eles têm outras coisas que faz ele ter dinheiro para ir para esse lugar. Sim, né? sim. E as pessoas não sabem disso, né? Assim, às vezes pensa que... eu lembro uma companheira nossa, a Luciana Xavier, ela é professora de educação infantil, e aí a gente puxou ela para trabalhar no gabinete. E aí as amigas devem assim, Luciana, fala pra gente depois como que é a vida desse pessoal, o que eles comem, que eles não sei o quê. Pô, né, o Carlão que está aqui comigo, a gente come nos botecos, né? Arroz, feijão, não sei o quê. As pessoas vão criando uma imagem que não existe. Entendeu? Uhum. Deve existir para um grupo muito seleto de político que vai lá e faz as palhaçadas, mas para a maioria, né, vive uma vida simples, cotidiana, igual as pessoas, né? Sim, Quando eu vou para São Miguel Paulista visitar uma UBS, eu vou comer no botecão lá em São Miguel Paulista. Não tem esse negócio de vida diferente que as pessoas vão criando, isso no imaginário das pessoas, né? Sim, sim. É interessante tudo isso. É uma vida muito louca. Toninho, a gente está encaminhando para o final dessa entrevista, só que antes eu queria retratar, né? A gente falou de muito conceito político aqui, e eu queria que você falasse de algumas leis aqui que é muito importante a gente falar, né? Sim. Uma é sobre a questão da educação, que você fez uma calculadora para os professores, a questão da aposentadoria, e outra eu deixo você em aberto para falar. Mas eu queria especificamente, porque através da educação, minha mãe ela era professora de pedagogia, já é falecida já, e essa ideia da educação me atrai muito, pelo meu seio familiar ser dessa base. E, pô, minha mãe, ela morreu sem se aposentar. Não conseguiu se aposentar. Tipo assim, ela
morreu no ano que ela se aposentou. Oh. Foi basicamente isso, mais ou Não menos deu pra isso. aproveitar, né? Não deu pra aproveitar. E isso me pegou muito. Falei, pô, o cara fez já uma calculadora que o professor consegue já entender a sua aposentadoria. Como que foi isso? Então, porque a gente vai nas escolas, não só eu, a gente tem alguns assessores que é de educação, que a gente visita a escola, e a gente faz cálculo de aposentadoria, né? Porque é uma coisa meio difícil, não é uma coisa tão fácil, né? Mas como a gente estudou muito, porque a gente aprovou, eu votei contra a lei, né? Mas assim, a Câmara aprovou, então eu falei assim, bom, agora é bom a gente ir para as escolas para as pessoas saberem o impacto que vai dar na sua vida. E aí a gente falou assim, se a gente conseguisse fazer uma calculadora, eu até pensei assim, isso aí não vai dar certo não, porque é muito detalhe. Mas a gente pegou um professor, né, que manja bastante de programação e ele conseguiu fazer. Então, se a pessoa colocar os dados dela, né, quantos anos ela tem, vai de prefeitura, quantos anos ela tem de iniciativa privada fora de prefeitura, né, qual que é a idade dela, sexo, porque mulher depende, tem o cálculo é diferente do que do homem, a idade, né? E aí a gente consegue dar data para a pessoa que ela consegue ela consegue se aposentar. Então a gente, inclusive, lançou isso tem uns 20 dias, né? A gente estava, claro, foi quase 6 meses para fazer, porque não é uma coisa fácil, mas a gente conseguiu lançar, né? E isso tem ajudado bastante, porque aí a pessoa se projeta. Bom, se eu vou me aposentar daqui 5 anos, como que eu posso evoluir para me aposentar com uma aposentadoria Guardar um pouco dinheirinho a melhor? mais, tal. Então a pessoa também vai se projetando a sua vida, né? Que eu acho que isso é importante, porque o professor e o pessoal do quadro de apoio já ganha muito pouco, né? Então, pelo menos ela vai se organizando a vida, né? Porque quando a pessoa se aposenta, ela perde uns 30% do salário, né? Uhum. Ela perde benefícios, perde um monte de coisa. Então, também ela vai passar uma vida mais... Já não é bom trabalhando. Às vezes você tem que continuar trabalhando. Mas isso acontece bastante. A gente vê pessoas, porque você é obrigado a se aposentar quando você faz 75 anos. A pessoa que tem 70, 68 já pode se aposentar. Ela não se aposenta. Ela fica lá até dar os 75. Então você vê senhoras, né, quadro de apoio que assim, né, trabalha não na sala de aula, né? A pessoa que não sabe quadro de apoio pessoas que trabalham no corredor como inspetor ou na secretaria, na parte burocrática, né? De secretaria mesmo. Então, às vezes a pessoa está ali, né? E vai ficar até 75, porque ela não quer os 30%, ou 40% que ela vai perder, vai fazer uma diferença na vida dela enorme. Porque as pessoas também, uma coisa que eu achei bom falar, as pessoas pensam assim, né? Também que servidor público é tudo, tipo assim, né? Marajá, folgado, ganha bem, não sei o que lá. Não. É que o pessoal acaba vendo o juiz que ganha paletó, que ganha não sei o que lá, o deputado federal que ganha seus privilégios, né? A maioria dos servidores públicos ganha em torno de 2 a 3 salários mínimos. Essa que é a vida do servidor público, né? Ele, para galgar, chegar em 4, 5, 6 salários mínimos, ele tem que ficar 20 e tantos anos, 30 anos na prefeitura para chegar em um salário um pouco maior. E depende, né? Depende da carreira. Se tem plano de carreira, igual a educação tem plano de carreira, tem outros setores que o plano de carreira não é bom também, né? Então, o pessoal do quadro de apoio, às vezes vai ficar 10 anos na escola, 15 anos na escola, e não vai ganhar R$ 2.200, R$ 2.500, né? Sim. Então, assim, essa é a vida do povo brasileiro. É que o pessoal olha, né, promotor, né, juiz, não sei o quê, vê todos aqueles privilégios. Como o servidor público vive. Não, servidor público vive... Uma disparidade muito maior. Vive endividado, vive no consignado. Ele não consegue viver com o salário, ele acaba pegando empréstimo consignado em banco. Essa é a vida. Eu não conheço servidor público que não tenha consignado. Não tenha dívida em banco. Essa é a vida. E assim, ele não vê a hora de pagar uma parte já para pegar outro. Essa é a vida de servidor. Dá para ficar tranquilo. Porque, não dá, né? Não dá. Então, essas coisas é interessante. Então, fora essa da calculadora... outras leis aí que você pode agora... A gente tem leis que eu tenho assim, muito orgulho, das mulheres descerem fora do ponto de ônibus das 22 horas até às 5 da manhã. Por quê? Tem mulher que trabalha à noite, mãe solo, tem, né, gente que trabalha de manhã, mulher que trabalha de manhã, vai fazer faculdade, chega meia-noite na quebrada, chega não sei o quê. Então, só de ela descer, pelo menos fora do ponto de ônibus, chegar para o motorista e falar, olha, deixa eu naquela esquina mais perto da minha casa,
E isso já ajuda bastante a dor psicológica que ela tem até porque às vezes não vai acontecer nada, mas psicologicamente que ela já está se torturando, né? Do Sim. caminho do ponto até a casa dela. Se ela conseguiria ser mais perto, isso já ajuda, já alivia, né? Outra coisa também que a gente aprovou, por exemplo, foi tem o pessoal em situação de rua, eles vão para o centro de acolhida, né? A gente colocou que tem que ter uma lei para ter o canil ali também, porque aí ele pode levar o seu cachorro, porque aí, quando chega nas temperaturas baixas, né, que a gente fala o frio, muitos não querem ir para o centro de acolhida porque não quer deixar o seu animal, porque para ele não é animal, é um parente, porque é a única relação Que afetiva ele que ele salva tem. ele muito Isso. na rua. Então, assim, ele não vai. Então, assim, para a gente, cara, a gente quis proteger o animal, mas também proteger o ser humano. Uhum. Né? A gente é um benefício para os dois lados. Então, a gente consegue também fazer coisas boas. Mas o que mais me deixa assim legal, assim que eu me sinto bem na Câmara, é o dia que tipo assim que você vai para um bairro e é um bairro novo, pega palanque, pega não sei o quê, que você vê que o bairro não tem estruturação. E aí assim, pô, consegui uma iluminação pública que não tinha. Aquilo faz uma diferença na vida da pessoa, entendeu? Porque a pessoa chega à noite, é perigoso, não que vai evitar 100%, mas só de ter uma iluminação a pessoa se sente mais segura, né? Consegue ver se tem algum movimento já mais estranho, já fica mais esperta, né? Então, assim, quando a gente consegue, sei lá, a água, o esgoto, né? Mesmo coisas que são da Sabesp, a gente consegue intervir na Sabesp e conseguir as coisas. Então, assim, quando você melhorou a vida das pessoas, até porque eu vim desse lugar, eu vim no meu bairro que não tinha nada, que era lama, que não tinha esgoto, que não tinha asfalto, que não tinha não sei o quê. Então, quando você... Eu sei o que foi a diferença daquilo ali. A gente era visto até, né? Meus parentes chamavam a gente aqui, quando morava aqui, de bicho do mato, né? Porque não tinha nada. Então, assim, eu sei o que foi melhorar as condições de vida daquele bairro, das pessoas que moram ali e tal. Então, eu sei o quanto isso é importante. Então, assim, aquele dia eu saio super contente, falei, porra, conseguimos fazer isso, né? Deu certo, eles vão ter uma vida um pouco melhor. Agora, claro, tem muita gente que o dia que eu saio chateado de lá, né? Que lei desgraçada é essa que votaram e vai ferrar o povo, né? Sim, sim. Então, assim, mas a gente conseguiu fazer, e a gente tem muito projeto de lei também andando. Inclusive, a gente tem um projeto que a gente estava discutindo essa semana, que já está desde 2021, porque os projetos lá não é fácil também você aprovar, mas que é para dar o empreendimento periférico. Legal. A gente conseguir, né, grana para grupos periféricos que fazem trabalhos, né, mas que gerem renda para as pessoas, mas que cause um impacto positivo social no bairro, né? Uhum. Então, então, a gente tem leis assim, desde a causa animal, desde da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, a gente tem as pessoas que elas não têm visual, que elas não enxergam, elas não conseguem ver o farol, mesmo de pedestre. Então, a gente falou que tem que ter uma sirene, um tom de som quando ela está aberta, um tom de som quando ela está fechado, para as pessoas poderem se guiar pelo som, porque ela não enxerga. Então, e essa está quase para finalizar também essa votação. Então, a gente tem assim, projetos, por exemplo, para o transporte escolar, né? Antes só atendia quem tinha 2 quilômetros. Eu coloquei para as crianças ser atendidas a partir de 1 quilômetro. E aí, na nossa briga na Câmara, o próprio prefeito abaixou de 2 quilômetros para 1,5 quilômetros, mas foi toda a discussão que nós fizemos na Câmara. Então, assim, descer meio quilômetro, quantas crianças que não foram ajudadas? Quantas mães que assim não tem tempo para levar o filho porque trabalha, mãe solo... Pega o busão. Tem que pedir para um vô levar a criança, não sei o quê, e não é toda a família que consegue ter esse tipo de coisa. Assim, só de descer meio quilômetro, quantas pessoas mais está sendo atendida pelo programa e está beneficiando as pessoas, né? A gente sai contente quando consegue as coisas. Aqui, especificamente na região de Goianas, por exemplo, a gente conseguiu estar ali perto do Hospital Júlio Tupi, a revitalização daquela praça ali, né, que fica ali pertinho do hospital. Assim, o pessoal jogava lixo lá, era saco de lixo, um monte de coisa. A gente conseguiu revitalizar e fazer ali um trabalho para que isso não jogue mais, porque também não adianta só arrumar, você tem que pensar como fazer que as pessoas não joguem mais. Então, a gente conseguiu que eles colocassem aqueles pneus com plantas, isso, aquilo, porque aí o pessoal não vai jogar quando vê as plantas já mais ali, né? Uhum. Outra coisa também que a gente conseguiu aqui na região de Goianas foi a MF Alexandre de Guzmão, que a gente lá, a quadra, para quem não conhecia, a
quadra ficava fora da escola, porque tinha ali uma passagem. De chuva? Não, uma passagem de pessoas, que as pessoas passavam entre a escola e a quadra. A quadra parecia que era uma coisa mais da comunidade, mas não, mas era da escola. Então a gente conseguiu, né, incorporar a quadra na escola, né? Porque aí eles fecharam tudo, só que o pessoal perdeu a passagem, mas o pessoal lá no Gusmão fez assim um trabalho muito bom, consultou toda a comunidade, não só escolar, mas teve votação se fecharia a passagem para, né, colocar, adentrar a quadra realmente no Gusmão, que foi uma coisa que deu certo. A gente também ali no Prestes Maia, né, tem o CDC, que tem a pista de skate ali, né? Ali a gente conseguiu reformar toda ela. A gente conseguiu R$ 600 mil, reformou toda ela. Inclusive, ela está para ser inaugurada agora. E também veio uma verba federal que conseguiu cobrir ela. Então, nós reformamos toda ela e veio uma verba federal de um deputado do PT, não lembro o nome agora, que cobriu ela. Então, você olha, vai ser a primeira pista de skate pública gratuita, assim, que você olha para cidade de primeiro mundo. O cara assim, vai chegar lá com seu skate e vai viver a vida. E coberta. Uhum. Então, porque a maioria das pessoas de skate não são cobertas. Então, assim, eu acho que para nessa região toda de Goianás, né, é uma coisa para se pensar, pô, aqui a gente tem uma pista de skate, quem gosta, pública, né, toda reformada, gratuita e coberta, coisa que quase não tem pista de skate coberta no Brasil. Outra coisa ainda que você também fez foi o ponto de ônibus lá. Lá no... Na 3754, Inácio Monteiro? Isso, no Inácio Monteiro. Ali, e é sempre assim, não tem jeito, porque isso que é legal também, né? Os problemas têm que chegar até a gente. O pessoal fala assim, mas o vereador não anda. A cidade é enorme, né? 12 milhões de pessoas. Então a gente só consegue saber o problema se alguém nos procurar. Falar, poxa, está acontecendo isso, e ali aconteceu isso, né? Umas duas pessoas que conheciam a gente, um professor Aguinaldo, a esposa dele, que já nos conhecia, chamou a gente para fazer uma reuniãozinha lá no bairro. Eu fui lá no bairro, né, a gente conversando com a galera, o pessoal falou, não dá, não tem como, né, colocar aqui o ponto final aqui dos ônibus, né, porque aqui já cresceu bastante, não sei o quê. E aí a gente conseguiu, né, via SP Trans, né, estender para lá. Isso facilitou bastante a vida das pessoas, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente faz que a gente sai assim contente, né? Sim. E ainda mais quando a gente faz pela periferia, porque eu não ando pelo Tatuapé, eu não ando pela Moca. Você anda na quebrada. Eu ando na quebrada, eu sou da quebrada. Então, onde está precisando das coisas é na quebrada, né? Eu não vou, tipo, para Vila Madalena, Pinheiros, não é os lugares que eu ando. Quando eu ando, eu até acho esquisito. Então, assim, o que a gente anda mesmo é a cidade de Tiradentes, né? É Itaquera, Hermelino Matarazzo, São Miguel Paulista. Sim. Essas nossas quebradas, né? Tá certo. Toninho, daquele jeito, foi uma honra ter você aqui no Periferia no Ar. Espero que você venha aqui de novo para a gente fazer mais entrevistas, falar de mais projetos. E a gente sempre finaliza assim. Você vai olhar lá para sua câmera. Agora é tema livre. Você vai falar para a galera de projetos, de coisas que estão por vir aí, que seja por agora, para 2025, agora é você, é o que o Toninho quiser expressar ali pro público ali do Periferia no Ar. E quando você terminar de expressar tudo que você tem para falar, a gente faz um bate-pronto, que aí eu te pergunto uma palavra e você me responde numa só. Tá bem. Beleza? Pode ir lá pra sua câmera. Eu tô com 58 anos de idade, né? Mas assim, eu tô muito esperançoso, né? Eu acredito muito na juventude de hoje, sabe? A minha juventude, eu acho que não tinha muita oportunidade, não tinha muita informação, né? Eu acho que essa galera aqui vai fazer a diferença para o mundo, né? E eu espero aí que a galera que está assistindo mesmo faça essa diferença. Eu acho que a gente pode ter um Brasil para todo mundo, né? Para todas as quebradas, né? E eu acredito bastante nisso. Daquele jeito brasileiro. Agora eu te pergunto, Toninho, um sonho? Igualdade. Um livro, uma série ou um filme? Eu sou muito de ficção científica, então o filme que eu mais adoro, Matrix. Matrix. Uma música? Que eu não sei os nomes. Tem uma música da Adele que eu gosto muito, que é aquele que do filme Eu Sou o Número 4. Certo. Eu não lembro o nome da música. É. Mas aquela música eu acho muito, muito legal. Legal. A sua maior conquista? Meus filhos. A cabeça boa que meus filhos têm. Certo. Qual a sua base ou que te inspira? Minha mãe me inspira.
meio anarco e tal, mas assim, revoltada com a miséria, revoltada com as coisas. Minha mãe me inspira muito. Uma palavra que define o Toninho. Eu acho que uma pessoa que sempre quer aprender. Sempre que aprendendo. tá aí para aprender. Tá certo, Toninho. Mais uma vez, Periferia no Ar agradece a sua presença aqui. Te convidamos novamente para voltar aqui para falar de mais coisas. E tamo junto daquele jeito. Tomara que dê tudo certo. E já deu. E vamos embora. Obrigado aí pelo espaço, pelo bate-papo, pela conversa. Me siga lá nas redes sociais. Você me acha facinho lá no @Toninho Vespoli. No Facebook, se quiser bater lá, Professor Toninho Vespoli também, que você vai me achar fácil. Show. Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar.